Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma semana da nossa série de lives que nós programamos agora para o mês de abril. São 22 lives ao todo. E hoje a gente inicia a nossa penúltima semana, né? Semana que vem é a nossa última semana desse projeto que a gente lançou agora para o mês de abril. Mas já tem uma novidade, não se preocupem que a gente vai manter um calendário de lives para maio. Logo eu anuncio isso para vocês, tá bom? Vou pedir para vocês só aguardarem alguns minutinhos para que o pessoal consiga acessar, também para o professor Matheus, que é o nosso convidado de hoje, também conseguir fazer o link aqui conosco para nós iniciarmos o nosso bate-papo. Já estou vendo várias pessoas entrando aqui. Fala, Matheus. E aí, Paulo, tudo bem? Beleza? Tudo jóia. Por algumas vezes vou te chamar de Du. As pessoas desculpem que a gente se conhece há bastante tempo, então. Foi engraçado que na semana passada, eu fiz uma live com a Renata, nutricionista, que era nutricionista lá da clínica, É, e ela falou também, falou assim, gente, olha, vocês me desculpem, mas eu não consigo chamar ele de Paulo, então assim, se escapar uns Du de vez em quando, falou assim, é da época da clínica. eu tô nesse grupo também. O duro que o pessoal vai descobrir a nossa idade, né? Que vai descobrir que é de um tempo mais antigo e aí eles vão Fala. descobrir isso daí. Então, não façam conta, gente. É, Tava comentando aqui que muito legal, já vi que várias pessoas aqui entrando. O Tiagão, coordenador da nossa pós de orto. A Helenir, que é aluna da turma um 1 de ortopedia. Já vi aqui também a Gabi, que também é aluna nossa da pós de orto. você tá Enfim, conseguindo me ouvir? tá, pra mim o áudio tá bom, pessoal. Tá bom o nosso áudio, tá bom o nosso vídeo. E também a A Kátia minha aqui. imagem tá pausada. Você tá conseguindo me ver pausado ou tá em movimento? Tá em movimento. Pra mim Tá. tá Aqui pra normal. mim tá pausado, mas beleza. Se você se tá conseguindo ver, beleza. Beleza, deixa eu só colocar aqui o nome da live aqui nos comentários para o pessoal que for entrando. Jesus, errei, calma aí. Ó, o Vini Nava entrando aí, um grande osteopata, muito meu amigo. Uma coisa que tem sido muito legal nas nossas lives é um grande número de professores, um grande número de profissionais com uma vasta experiência participando com a gente. Isso tem sido muito legal porque isso acaba contribuindo durante o nosso bate-papo. Então, gente, como eu tenho falado, as nossas lives não são monólogos, né? A ideia é fazer um bate-papo, a ideia é que vocês que estão aí nos assistindo participem também, seja com comentários, seja com dúvidas. Acredito eu que o tema da live de hoje é um tema que quem está envolvido com isso, com certeza, se tiver cabelo, tá com o cabelo em pé, né? Então, eu acho que tem assunto aí para a gente conversar bastante. Vi que o Fábio entrou aqui também. Fábio foi meu paciente por muitos anos, hoje é um grande amigo que eu tenho. Bom, gente, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, sou o professor Paulo Campos, sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional e da Fisioterapia Campus. Sou formado em fisioterapia, sou especialista na área de neurologia adulta e na área de unidade de terapia intensiva. E uma coisa que eu não comentei nas outras lives, porque não era tanto o tema, mas eu também tenho MBA na área de gestão de pessoas, né? Então, quando a gente acaba entrando mais para essa área, a gente acaba procurando algumas formações complementares e fui fazer MBA na área de gestão de pessoas. Lembro que quando eu fiz esse MBA, o pessoal falou assim, Paulo, mas você é físico, o que você está querendo se meter nisso daí? Isso daí é coisa de gente do RH. Eu falo assim, gente, se você não entender pessoas, você não consegue coordenar uma equipe, você não consegue ter um bom desenvolvimento junto da sua equipe. Então, eu acabei indo para essa área.
Sou um dos sócios da Clínica Rio Branco, que agora há um ano e meio, mais ou menos atrás, passou por um procedimento de fusão e virou a Clínica Campus, que a gente atende toda a parte de fisioterapia, nutrição, biomedicina, psicologia, estúdio de pilates. E esse ano agora completou 10 anos, inclusive a Elenir, que está acompanhando aqui a live, é quem coordena lá a parte técnica da clínica. Matheus, seja bem-vindo. Matheus, além de ser um grande amigo de longa data, eu falo, agora eu vou deixar ele com uma cara de velho pra caramba. Eu fui estagiário dele, né? Ele foi um dos que me direcionou dentro da área da físio na época, alguns anos atrás, não vou falar há quantos anos, Bom, ele foi fisioterapeuta na academia e eu acabei estagiando lá com ele, acompanhando ele, com certeza foi um dos profissionais que ajudaram a moldar a minha formação. É professor nosso da nossa pós-graduação de ortopedia, vou deixar ele se apresentar um pouquinho. obrigado. Paulo, ó, eu me concentrei para te chamar de Paulo. Então, eu estou formado desde 2001. Eu vim sempre nessa linha da fisioterapia ortopédica, me especializei em hidroterapia. Desde aí, a minha experiência na hidroterapia vem desde antes de concluir a faculdade. Eu já fazia estágios na área da hidroterapia. E eu fazia essa parte de avaliação física de academia. Daí que a gente se conheceu, que eu entrei para fazer avaliação física na Rio Branco. Aí conheci toda a sua família, a gente viveu bons anos aí. Foi uma fase muito bacana. E depois eu tive a oportunidade de montar uma clínica. Fui proprietário de uma clínica por 6 anos, um pouquinho mais. Trabalhei com esporte de alto rendimento. Hoje eu também atuo nessa área esportiva, na área de dor crônica, bastante. Hoje eu coordeno o Instituto Mood, é um instituto grande, com muitos profissionais, então acho que vai dar para a gente discutir bastante aqui algumas coisas. E é muito bom ver você do prosperando com a pós, com a clínica, com a academia, que eu acompanhei vocês. Não vou falar do começo, mas uma boa parte. Então, eu fico muito feliz, realmente, de verdade mesmo, de coração, de ver vocês prosperando após. O jantar que vocês promoveram no começo do ano para os professores foi uma coisa que, particularmente, eu nunca tinha visto, né? Foi uma surpresa, vocês fizeram surpresa para a gente não sabia o que ia ser, mas foi uma coisa fantástica, né? Então, isso mostra um pouco da gestão de vocês. Então, isso aí falando como professor da pós, como nós somos respaldados e o ambiente que a gente trabalha e a ideia provinda de vocês, proprietários. Então, acho que semelhante atrai semelhante, a gente tem ideias parecidas em prol de um mesmo objetivo, e isso acho que molda não só a fisioterapia campus, mas todas as instituições, né? Então, nos olhos do dono, os semelhantes vão chegando e aqueles que não concordam com as ideias acabam aos poucos saindo. Então, acho que é bem por aí. Você falou que para alguns aqui vai ser muito bom essa live. Eu diria para todos, né? A crise que a gente vem vivendo, acho que não só os proprietários, mas todo mundo vai sentir um pouco essa crise. Eu acho que temas que a gente vai poder abordar bastante agora e não são receitas, mas são algumas reflexões para a gente poder fazer nesse momento, que eu acho que a fisioterapia vai mudar, o mundo vai mudar, então acho que a gente precisa, quem tiver antenado nisso, vai dar um passo à frente a hora que tudo isso resolver, né? Um E abraço do Ed, o Ed está aí, ó, eu vi um aluno nosso, foi meu aluno da graduação, é bacana. o Ed Davi, um vive, paciente meu, grande amigo, um abraço, Davi. o Ed vive batendo cartão aqui na nossa escola, fazendo curso. Tem curso da área de terapia manual, tem curso com o Maurício, ele aparece aqui. Tá dentro? É É, bom ouvir isso. Ed, depois me manda uma mensagem, vamos conversar. o Ed é
É isso que eu ia até pegar o gancho do que o Matheus falou. Essa não é uma live só para quem é proprietário de clínica, para quem é proprietário de estúdio, isso é para todos os profissionais, porque esse momento ele mostrou que a gente tem que se mexer. Quem ficou esperando, quem falou assim, vou esperar isso daí acontecer, né, a gente sabe que não vai acontecer, né? Então, e quando o Matheus fala essa questão de surpreender, igual a gente fez né, essa questão do jantar nosso pedagógico, só para contextualizar, normalmente as reuniões de docentes, as reuniões das instituições de ensino, normalmente é aquela reunião teoricona, aquela questão maçante, meta, plano de ensino, e a gente fez uma coisa diferente. A gente planejou, tanto eu como a Simone, a gente planejou fazer algo um pouco mais a nossa cara, como a gente acolhe os nossos alunos, a gente resolveu fazer isso com os nossos professores, porque esse ano a gente teve uma entrada de professores muito grande na nossa instituição, né? Antes a gente tinha 42 professores e aí a gente passou a ter quase 65 professores na nossa equipe de docentes. Então a gente queria mostrar a nossa cara para esses professores novos. E aí a gente fez exatamente esse jantar, onde foi uma coisa muito mais leve, uma coisa muito mais acolhedora. E é isso que vai ser, eu acho que talvez o norte da nossa live. É tentar fazer vocês pensarem fora da casinha. Essa pandemia veio, eu entendo como gestor e como ser humano, veio para trazer duas lições. Primeiro, que a gente tem que ter empatia pelo próximo, a gente tem que olhar o próximo, a gente tem que se preocupar com o próximo. E também veio para mostrar que a gente tem que se atualizar e a gente tem que principalmente inovar. A gente tem visto vários restaurantes que falaram que nunca iam trabalhar com delivery, que estão tendo que trabalhar com delivery. A gente teve pessoas que falaram que nunca iam para a tela de um celular ou para a tela de um computador se atualizar, fazer curso, e estão talvez aqui assistindo a gente, né? Então, que a gente consiga passar por tudo isso com aprendizados. Eu acho que essa é a ideia, né, Matheus? Com certeza. Eu acho que vai ser um divisor de águas, não só da nossa profissão, mas do mundo como um todo, né? Eu acho que o enxergar o tratamento vai mudar, né? Alguns hábitos nossos, o enxergar a evolução, enxergar, é, até se a gente for já entrar em questão de custos, né? Como que ficaremos daqui a, não vou falar quanto tempo, mas a hora que terminar tudo, como estará o país, como estará. Então, acho que essa questão das redes sociais, da tecnologia, isso vai ter que estar dentro dos nossos consultórios. Eu não tenho dúvidas que vários dos pacientes que vinham com a gente 2, 3 vezes por semana, passando essa fase, vai vir uma vez por semana. E aí, como a gente manter a qualidade desse atendimento, manter a qualidade da evolução desses quadros, né? Então, são coisas para a gente pensar. Eu acho que a questão do atendimento, da telefisioterapia, do teleatendimento, acho que é uma coisa que veio. Ninguém imaginava um dia passar por isso, né? Hoje lá no Instituto a gente tem feito alguns atendimentos e cada vez que estão passando as semanas a gente está ampliando esse setor do teleatendimento, né? Que meses atrás, se falasse, Du, você faz um atendimento por teleatendimento, você vai falar, imagina, nunca. Não existe isso na fisioterapia. E hoje existe, tá aí. A gente tem que se adaptar, E é o que está né? fazendo Então, muita gente está conseguindo pagar as contas, é o que está fazendo muita gente conseguindo até sobreviver durante esse período. e até mesmo, né, do paciente, o paciente poder evoluir. Muitos tratamentos ficaram interrompidos, né? E como fazer com que esses pacientes voltem e consigam melhorar nesse período em casa. Então, o teleatendimento é a única chave. Hoje, esses tempos, a gente está fazendo algumas até avaliações por teleatendimento e dando orientações e reagendando. Então, isso está muito presente, o que antigamente era visto como banalização da profissão, né? Sim. Ah, Hoje não. o pessoal falava assim, vai fazer consulta por vídeo, né? A gente falava isso de uma forma pejorativa, né? E Pejorativo. hoje é uma realidade, inclusive já fica o convite para vocês.
no dia 28. Então, na semana que vem, a gente vai ter uma live sobre telemedicina e teleatendimento, com a professora Bacana. Marcela, que é uma professora nossa que ela trabalha exatamente com atividades para a população de baixa renda, e ela vai abordar as questões éticas, as questões de como a gente fazer isso, como fazer composição de valor, as questões legais de manutenção de prontuário, como que a gente pode fazer todo esse processo. Então, fiquem atentos aí. Semana que vem tem uma super live sobre telemedicina e teleatendimento. Matheus, vou já entrar aí em um assunto que daqui a pouco a hora faz assim durante a live, bate uma hora e a gente ainda não entrou nos Deu tempo assuntos. de Gente, ter tudo que queria. quem quiser mandar pergunta, quem quiser mandar dúvida, pode enviar. A primeira pergunta, na verdade, o primeiro tema que eu queria puxar para a gente debater aqui um pouquinho é sobre a questão do fechamento das clínicas, né? Até a gente conversou sobre a questão de ter muito paciente que não pode suspender o tratamento, e um erro muito grave que algumas pessoas não entenderam é que não foi obrigatório o fechamento de todas as clínicas, né? Existe o serviço de fisioterapia é considerado um serviço essencial, né? Então as clínicas elas não foram obrigadas a fechar. Mas eu queria na sua visão assim, ok, fico aberto, mas e aí, quem vai lá? Exatamente. Isso foi uma grande discussão que a gente teve no próprio instituto e eu vi, tenho vários amigos como você, que são proprietários de clínicas e essa foi a grande discussão. Acredito que uns 6, 7 amigos a gente trocou muita ideia nesse tempo, fecha, não fecha, mantém aberto, quem vem, quem não vem e até seguindo as resoluções do nosso Conselho Federal e Regional. As clínicas, em teoria, tinham permissões, mas era um conflito muito grande com os órgãos públicos municipais, então vários tiveram problemas. Na minha visão, assim, ó, eu acho que tem uma questão social junto, envolvida, então acho que uma responsabilidade nossa como gestores é preservar as vidas e conservar principalmente o grupo de risco dentro dos seus lares. Por um outro lado, tem esses casos graves, né, que a gente diz inadiáveis. Vários, a gente ficou fechado por algumas semanas, alguns dias, e agora a gente retornou num contexto totalmente respaldado de poucos atendimentos, um atendimento por ambiente, tanto o profissional quanto o paciente, com os EPIs, toda a orientação da lavagem de mãos, álcool gel e etc. Mas dentro desse contexto dos pacientes pós-operatórios, que a gente atende muito, esses contextos de pacientes com acometimento de dores agudas, inadiáveis, e os outros atendimentos a gente acabou oferecendo várias lives de movimento. Então a gente teve live de pilates, de girotonic, de funcional, de condicionamento físico, algumas lives orientativas, como a gente está fazendo agora, a gente teve com psicóloga, com preparador físico, com fisioterapeuta, discutimos com o Renan, fiz uma com o Renan muito bacana sobre cuidados pós-operatórios em casa. Então a gente ofereceu isso para os clientes. Fora isso, a gente adquiriu um aplicativo muito bacana com você escolhe qual o tipo de exercício o paciente fazer e aí a hora que o paciente recebe esse e-mail vem com vídeo de orientação, você é livre para colocar o número de séries, repetições, tempo, tudo e a gente ofereceu isso gratuito para os pacientes. E o teleatendimento. Então, tanto para o paciente que pode vir ao instituto, quanto o paciente que não pode vir, a ideia foi manter a qualidade do serviço e a atenção a esses pacientes, né? Eu vou pegar o gancho do que o Matheus falou, e até porque algumas pessoas falaram assim, Paulo, mas eu estava conversando com alguns alunos, principalmente, que me mandaram mensagem aflitos, né?
Eu falei assim, olha, você vai ter que traçar algumas linhas de estratégia. A primeira coisa que eu falei para eles, eu falei o seguinte, eu falei assim, ó, o que você vai fazer para dar suporte para os seus clientes nesse período? Aí eles falaram assim, ah tá, você está falando de fazer a questão do teleatendimento? Eu falei, não, suporte. Eu falei, atendimento é o que você vai cobrar para poder executar. Eu estou falando de suporte. O que você vai gerar de ação para que o seu cliente se sinta respaldado por você? Ele falou assim, Paulo, mas eu não vou cobrar por isso? Eu falei assim, você está atendendo? Não, eu falei, então você não vai cobrar. O que você vai fazer é um sistema onde você principalmente não seja esquecido. O que a gente precisa prestar muito atenção agora nessa fase, primeiro, todo mundo foi para frente do celular. As pessoas não têm o que fazer em casa, as pessoas não têm ocupação a não ser celular, né? Então, tem um número muito grande de pessoas. E é natural que muitas pessoas estão fazendo live, estão fazendo videoaulas. Eu falei que eu descobri inúmeros alunos que eu não sabia que trabalhavam com Pilates. Né, que eu achei que trabalhavam em outras áreas, eu descobri que trabalham com Pilates. Por quê? Porque eu vi inúmeras aulas de Pilates. Descobri que vários profissionais também trabalham com a parte de pós-operatório, porque eu vi também vários vídeos de pós-operatório. Então, se você fechou a sua clínica e você está lá esperando ela para reabrir e você não está mostrando a sua cara para o seu cliente, cuidado, tem outra pessoa mostrando a cara dela. Né? E agora, nesse momento, as pessoas elas vão ficar muito mais seletivas para escolher aonde que elas vão fazer o tratamento delas. Ah, Paulo, mas esse cliente ele é meu cliente há muito tempo. Gente, o mundo mudou. O mundo mudou. Né? As pessoas agora vão ser muito mais criteriosas na hora de fazer as suas escolhas. Então, puxando já, acho que a ideia dessa live é a gente tentar dar algumas dicas e algumas estratégias para vocês. A primeira delas é, se você não tem feito nada para poder manter o seu cliente vinculado a você, alguém está fazendo, né? Como o Matheus mesmo falou. Lá no Mood, eles fizeram essa questão do aplicativo, disponibilizaram isso, né? Então, de novo, a gente precisa se mexer, seja com videoaula, seja com orientação, seja até mesmo você acompanhar o seu paciente. Já vou puxar isso antes de jogar a bola para o Matheus. A maioria dos estúdios, a população é idosa. Vocês se preocuparam em fazer um vídeo falando dos sintomas do Covid, falando da preocupação do acometimento com a população idosa. Vocês se preocuparam em mandar um áudio para eles perguntando se eles estão bem. De novo, é hora da gente fixar esse cliente com a gente, né, Matheus? Perfeito. É o que você falou. Eu acho que o perfil do cliente que procura fisioterapia vai mudar. Eu acho que, como você disse, eles vão ser mais seletivos. E a gente, por exemplo, lá no Instituto, o tempo inteiro a gente tentando, pensando maneiras de ficarmos próximos dos clientes, mantendo-os ativos, orientados e com suporte, né? A gente até lançou na semana passada, na quarta-feira, um desafio. Não só para quem era cliente do Mood, mas até para não clientes. Estão falando que o áudio meu está um pouco baixo. Deixa eu ver se eu... E aí a gente lançou um desafio para emagrecimento. Então tinha um educador físico para autoestima, então a nossa psicóloga, e eu montei de dor crônica, para redução de dor. Então a pessoa se cadastrava, fazia inscrição totalmente gratuita, e aí ele recebia, dependendo da área que ele escolhesse, ele recebia uma avaliação, ele recebia as instruções, então todo dia tem atividade, e no final uma avaliação comparativa. Então, para ele se manter dentro, falar um pouquinho da dor crônica. Então, eu levei lá estratégias de educação em dor, levei estratégias de exercícios respiratórios, levei estratégias de relaxamento, de exercícios aeróbicos. Então, assim, estratégias para que reduza a dor do paciente, mesmo ele não estando em reabilitação presencial. Então, é o que você falou, a gente está tentando o máximo ficar próximo dos clientes.
não pensando apenas que eles retornem, mas que eles se mantenham ativos e em evolução dos seus quadros, porque a gente viu, a gente recebeu vários e-mails e mensagens de pacientes agudizando seus quadros, e a gente se preocupou bastante quanto a isso. A gente começou a receber e-mails de pacientes de outras clínicas em pós-operatórios, com edema, aumento de processo inflamatório, aumento de dor, e sem saber o que fazer, sem respaldo. Isso é preocupante. E principalmente, a gente conversou muito isso na live que eu fiz com o professor Thiago, que foi sobre dor. A gente não pode esquecer que um dos principais mecanismos de dor é a questão psicossomática, né? Então, Perfeito. você tem aquele paciente que já tem um quadro de dor instalado. Entra toda essa parte de crise econômica, entra toda essa preocupação de será que eu vou morrer doente ou será que eu vou morrer sem comida, né? Então, a gente fala que existe esse dilema para muitas pessoas, né? Então, isso com certeza aumentou o potencial de dores desses pacientes. Além disso, a gente tem que lembrar que também as pessoas estão mais hipomóveis, uma vez que. Eu estava conversando isso com a Simone ontem, que a gente tem visto as notícias que o isolamento tem dado uma afrouxada, né? As pessoas não têm mais conseguido respeitar tanto. E ela comentou uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que pensar que existem muitas pessoas que moram em locais que, na verdade, são dormitórios. Não são feitas para você conviver em três pessoas. A gente deu o exemplo da irmã dela. A irmã dela mora num estúdio que é 34 metros quadrados. Né? Então, agora você pensa em você trabalhar, você estudar, você tem filho que era para estar na escola. Então, a gente sabe que isso é difícil. Então, isso está gerando um momento de dor. Além disso, as nossas casas não são escritórios, as nossas casas não tem uma estrutura ergonômica adequada. Né? Aqui está a Perfeito. Kátia, que é uma fisio lá de Angola, que trabalha bastante, que eu vejo ela trabalhando muito com essa parte de ergonomia. Com certeza a gente vai ter um problema muito grande pós esse período, que são os problemas ergonômicos. Ok, Perfeito. o profissional pegou o computador dele, o laptop dele da empresa e levou para casa dele. Só que ele tem uma estrutura de bancada, ele tem uma estrutura de cadeira, ele tem uma estrutura até mesmo de carga horária, né? Vamos falar, por exemplo, nós professores, apesar de nós não estarmos mais na graduação, mas a gente tem visto os nossos colegas da graduação extremamente sobrecarregados. Por quê? É reunião com coordenação de manhã, é grupo de estudo com aluno à tarde, é aula online à noite, é eles tendo que se reinventar para fazer as aulas, porque as aulas estavam para modelo presencial. Então, um cara que ficava, às vezes, 4 horas dando aula, está ficando 8, 10 se dedicando a isso. Né? Então, com certeza, isso vai ser um problema futuro. E isso, nós que cuidamos dessa parte de gestão, a gente tem que pensar assim: o que a gente vai fazer para poder receber essas pessoas? Né? E o que a gente pode fazer para diminuir essa potencialidade desse problema? Né? Uma coisa que o Matheus tocou e a gente tem que pensar são os pacientes agudos. Né? Esses pacientes, inevitavelmente, vocês vão ter que pensar em atender eles durante esse período. Não tem como eles ficarem sem atendimento. Né? Matheus, vocês pensaram em alguma coisa de planos de antecipação de pagamento, alguns pacotes diferenciados? Odu, lá a gente tem alguns planos. A gente tem planos de fisioterapia e a gente tem algumas mensalidades. Então, o que a gente fez, na verdade, foi os planos de fisioterapia para as pessoas que aderiram à telefisioterapia, ao teleatendimento, eles se converteram automaticamente. Então, o paciente que estava em atendimento manteve o processo de reabilitação dele. A gente ofertou todos esses serviços que eu falei para você, e tem mais alguns serviços que vão entrar a partir da semana que vem. Isso de forma totalmente gratuita para todos os clientes. Então, eu acredito que uma das áreas que mais sentiram e vão sentir é a área do fitness, do condicionamento físico, né? Então, ali, pelo fechamento das academias ali, é uma área que vai sentir por mais tempo.
Mas, como você falou, ó, dentro da fisioterapia, que é uma área essencial, tudo que for agudo e pós-operatório e inadiável, a gente está fazendo o atendimento lá, respeitando todas as normativas e tomando todos os cuidados, a gente está dando sequência nesses tratamentos. E uma coisa que na verdade eu queria passar para vocês como estratégia, principalmente para quem trabalha com estúdio ou para quem trabalha com atendimento de pacientes que não tem um perfil tão agudo, é vocês criarem estratégias de antecipação de renovação. O que é isso? É vocês tentarem dar fluxo no caixa de vocês. Óbvio que algumas despesas a gente não vai conseguir manter 100%, né? Então, até eu vou falar disso um pouco mais para frente, que é algumas despesas que vale a pena vocês tentarem renegociar e jogar para frente. Mas tem coisa que não tem como. Tem despesa que é, é difícil de você conseguir negociar, é difícil de você conseguir mexer. Então, qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Trabalhem com os clientes de vocês a possibilidade deles fazerem uma antecipação de renovação. Então, principalmente para quem trabalha com estúdio. Na seguinte questão, por exemplo, o aluno ele faz aula uma vez por semana. Aliás, perdão, 2 vezes por semana. O que você pode negociar com ele? Olha, esse mês você não vai estar tendo aula, mas para que eu consiga honrar com os meus compromissos, para que a gente consiga manter a estrutura funcionando para quando você retornar, faz assim, faz o pagamento de uma vez por semana. Agora, quando a gente voltar, em vez de você pagar 2 vezes por semana, você paga uma vez por semana. Então você vai fracionar esse pagamento. Então a pessoa que está pagando também vai ter um alívio para poder fazer esse pagamento. E você garante 50% da receita agora, 50% da receita depois. E aí você faz a aula 2 vezes por semana com ele. Então o que você vai falar? Você vai antecipar 50% da sua mensalidade, ou seja, uma vez por semana. A outra você paga e você usufrui. Quem trabalha na Certo? parte da clínica, qual que é a sugestão que eu dou? Tenta antecipar a questão de pacote. Mesma coisa, olha, trabalho com 10 sessões. Faz o pagamento de 5, quando a gente voltar, você paga 5 e usa as 10. Ou então, a gente faz um bem bolado para você pagar uma e não pagar a segunda. Então, a pessoa que paga avulso, pede para ela, de repente, antecipar 5 sessões, faz a primeira, paga, a segunda você abate dessas 5. A terceira faz paga, a quarta abate dessas 5. Tudo isso são estratégias para que a gente consiga manter o fluxo de caixa. A gente sabe que as empresas no Brasil quebram por falta de fluxo de caixa. Isso daí é um estudo da ASIC, que é a Associação Comercial. O que eles mostram? Que as empresas não quebram por falta de conhecimento, as empresas não quebram por falta de cliente, as empresas não quebram por erros estratégicos propriamente dito. O que a maioria das empresas quebram é por conta de falta de fluxo de caixa. Você tem cliente, você tem potencial para atender, só que você não tem dinheiro para pagar as contas do mês. Então, isso é uma estratégia que a gente vai ter que pensar durante esse período, né, Matheus? Uma outra ideia é talvez criar planos novos para o teleatendimento. A gente teve alguns exemplos lá no Instituto de clientes que não estavam aderindo ao teleatendimento. A partir do momento que fez o primeiro, gostou tanto do resultado e acabou até aumentando uma vez por semana o seu plano. No caso, era alunos de Pilates. Então, para mostrar que às vezes existe alguns preconceitos nos clientes, né, de isso não vai dar certo, isso eu não gosto, isso não vai funcionar, não tenho meu Cadillac, não tenho meus equipamentos, mas a hora que ele entende que provavelmente a quarentena, o isolamento ainda vai algum tempo, se ele for ficar todo esse tempo parado, imóvel, o prejuízo corporal, biomecânico vai ser gigantesco. Então, acho que é uma estratégia e é mais ou menos o que você falou, só estando próximo do cliente para a gente ir analisando. Teve um vídeo que eu vi de uma mulher na Itália, uma psicóloga na Itália,
e ela analisando semana a semana. Então, a primeira semana tá todo mundo de férias, a segunda semana o povo tá cantando na sacada, terceira semana, nego bate panela, bate palma, faz. Então, só que aí as coisas vão caindo em si a partir das semanas seguintes, né? Então, Sim. acho que a nossa atenção como profissional vai além de um contato e de saber como eles estão, mas entender a fundo esses pacientes, o que, que eles estão vivendo. As famílias, como você falou, não estão acostumadas a viver nesse sistema, 24 horas todo mundo junto. Uma coisa é a família inteira, você, sua esposa e sua filha, de férias, num resort. Isso é fácil, né? Agora fica dentro da sua própria casa, 24 horas, sempre é segunda-feira, né? Então, são coisas que a gente precisa ir um pouco mais a fundo nos pacientes, né? O que a E com gente, todas as o que a gente preocupações, né? É igual você falou, não, perfeito. não tá todo mundo de férias, não tá todo mundo assim, ah, beleza, caiu o pagamento desse mês, mês que vem volta a trabalhar. Não, com uma baita de uma incerteza, com uma baita de uma questão econômica envolvida que deixa tudo mais tenso, né? E o que a gente percebe é que conforme vão passando as semanas, a aderência ao teleatendimento vai aumentando. A aderência a esses programas online vão aumentando. Esse desafio que eu mencionei para você teve uma aderência gigantesca, muito mais do que a gente esperava, né? Então, assim, surpreendeu realmente a aderência das pessoas, falar assim, eu imaginava um fluxo pequeno nesses desafios, mas não, foi muito grande. Então, E, acho que a gente precisa se programar, se planejar para o que está vindo a seguir agora. e uma sugestão que eu dou para vocês, gente, peçam depoimentos para o pessoal que já está fazendo o atendimento, para poder mandar esse depoimento e peça autorização para vocês poderem compartilhar isso. Né? Porque às vezes é natural, a pessoa ela tem medo do desconhecido. O medo nada mais é do que você não saber o que você vai enfrentar. Né? Só vocês para pensar, normalmente a gente tem medo do quê? Do que a gente não conhece a maioria das vezes. Né? Ou do que a gente acha que não tem capacidade de executar. Se você tiver alguns depoimentos, por exemplo, às vezes você sabe que a dona Maria sempre faz atendimento no horário próximo do seu João, então ela conhece o seu João. É diferente eu, o profissional, falar assim, não, dona Maria, faz aí o atendimento que vai funcionar. Ela fala, ah, meu filho, você está falando isso e quer meu dinheiro. É diferente de eu mostrar para ela uma mensagem do seu João falando que fez o atendimento e que ficou bem, e que gostou, e que deu tudo Perfeito. certo. A dona Maria vai falar assim, opa, é o João que está falando. Né? E isso a gente fala, isso é uma estratégia comercial, isso é uma estratégia de gestão que não é de agora. Isso a gente usa há muito tempo. O próprio Facebook faz isso. Você deixa recomendação na página da pessoa e as empresas valorizam isso. Hoje tudo você tem score de pontuação de recomendação. As pessoas valorizam muito isso e procuram muito isso. Então mostre isso para o seu cliente. Olha, não, dona Maria, o seu João está fazendo aqui e está gostando disso, né? De novo, gente, entendam, é uma tecnologia nova, né? É uma modalidade nova. Nunca foi permitido teleatendimento na área da fisioterapia, foi permitido agora. Né? Então, os clientes não vão receber assim, ah, beleza, vamos fazer, adorei a ideia. Não, né? É algo novo e algo novo precisa ter uma estratégia de divulgação por trás disso. Odu, uma outra coisa que a gente tem pensado muito é, quantificar. Então, sempre na hora das avaliações, a gente tem o maior número de quantificações possíveis, né, dentro de uma referência da patologia que você está avaliando. Isso fazer no teleatendimento também. Então, a gente criar estratégias para quantificar a melhora desses clientes em casa e poder publicar isso. Então, pensar, por exemplo, no Pilates, quantificar o ganho de flexibilidade do seu cliente, quantificar a melhora de resistência dos estabilizadores lombopélvicos dele. Então, com um teste simples, monitorado por você, profissional, e você poder publicar isso, porque existe, lógico, um preconceito muito grande de, não vou fazer em casa, eu não tenho o equipamento que eu tenho
na clínica de fisioterapia ou no estúdio. Mas sim, você pode fazer um excelente trabalho se movimentando. Tem um estudo que eu vi agora recente, que a partir de 6 a 8 horas que você trabalha, isso foi um estudo de mais de imobilismo no trabalho, era um estudo laboral. De 6 a 8 horas de trabalho sentado, você precisa de 45 minutos de atividade física para você só compensar sua imobilidade no trabalho. E aí a gente entra aqui numa abordagem não mais fitness, mas uma abordagem terapêutica. Os nossos pacientes e clientes que estão no processo de reabilitação e ficam esse tempo. Nego em casa com Netflix vai ficar muito mais de 6 a 8 horas imóvel. E Ele vai ficar principalmente, ali mais. qual é o problema? Que ele não consegue fazer a compensação do treinamento esportivo. Porque se ele Perfeito. realmente ficava, mas ele conseguia ir para uma academia, conseguia fazer um futebol, conseguia jogar um tênis, conseguia fazer algo recreacional, você tinha o que a gente chama de uma balança compensatória. O problema agora é que eles estão ficando mais horas sentados e não tem como fazer essa válvula de escape. Exatamente. Então aí entra uma coisa que a gente já falou bastante aqui agora, esse papel nosso do contato com ele, né, no dia a dia, entendendo essas demandas, entendendo a saúde mental dele, que isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem visto as alterações que isso vai causando nas pessoas, e a nossa intervenção fisioterapêutica, né? Em cima de todo esse contexto já falado aqui. Então, acho que Sim. isso que se torna uma coisa bem grave para a saúde e a dor das pessoas, né? Gente, uma coisa que a gente também não pode esquecer é que a gente vai ter que pensar em estratégias, de novo, para poder ajudar até financeiramente esses nossos clientes, né? A Kátia até mandou aqui, depois do Covid vai vir o Covid financeiro, né? Na verdade, não é depois não, ele já está vindo, né? Ele já tá, não só bateu na porta, mas já meteu o pé e já entrou para valer. Uma estratégia que a gente tem que pensar, e aqui eu vou entrar um pouquinho na parte mais de gestão financeira, como eu falei, a gente tem que pensar em manter fluxo de caixa. Né? O que é uma coisa que vocês podem pensar, principalmente nesse período? Tem muita empresa oferecendo maquininha de cartão de crédito sem custo de anuidade, sem custo de taxa de manutenção. Tá? Aqui eu não ganho nada para falar de nenhuma delas, vou falar as da que eu tenho experiência de usar, por exemplo, que é a Stone. Tem tanto a Stone como a Cielo. A Stone, por exemplo, ofereceu 3 meses de isenção de taxa de manutenção. Né? Então você não tem essa taxa. O que você pode oferecer para o seu cliente? Olha, vamos fazer um processo de antecipação de renovação do seu plano? Ah, mas eu não estou com muito dinheiro agora. Não, a gente parcela isso em 3 vezes. Então você consegue ajudar o seu cliente e você consegue prever um fluxo de caixa. Aí, Paulo, mas se eu vou receber isso daí em 3 vezes, eu precisava de um fluxo de caixa agora. As mesmas empresas de cartão de crédito estão disponibilizando linhas de antecipação muito mais baratas. Por exemplo, uma antecipação média de cartão de crédito gira em torno de 2,5% a 3,5% por mês. A maioria das empresas está com taxa de 0,79, 0,99. Por que eu estou falando isso? Tem gente buscando um monte de linha de crédito. É igual saiu lá. Ah, porque o Cofito conseguiu uma linha de crédito especial junto ao Banco do Brasil. Tá, a 2,79 ao mês. Obrigado, eu não quero. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente fazendo empréstimo, sendo que não está levando em consideração a taxa de juros. Tá? Então, levem isso em consideração. É muito mais inteligente você fazer uma venda no cartão e antecipar numa taxa de 0,99 do que você entrar num financiamento a 2,79. Lembrando que todo financiamento, além da taxa de juros, você paga IOF e você também paga seguro frente à operação. Né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. O Lucas perguntou aqui, para quem não aceita cartão, como conseguir outras linhas e crédito? Acho que está primeiro na hora de pensar em aceitar cartão.
Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Hoje, a maioria das empresas de cartão disponibiliza cartões para profissionais autônomos e para profissionais liberais. Por exemplo, o fisioterapeuta. Você consegue, só com o seu RG, CPF e o seu CREFITO, você consegue uma maquininha de cartão. Então, é o que a gente falou. Essa pandemia veio para fazer a gente nos reinventar e até quebrar algumas coisas que antes a gente não fazia, né? Então, eu devolvo a pergunta, não aceita ainda por quê, né? Acho que é uma coisa para a gente pensar. Como conseguir outras linhas de crédito? Se você não quiser utilizar essa forma de cartão, você pode tentar conversar com o seu cliente, como eu falei, de tentar ele fazer o depósito na sua conta de uma parte da mensalidade ou de uma parte do número de sessões, para que você consiga manter essa parte de recebimentos, né? O que eu sempre falo, tem muita gente que fala assim, Paulo, eu não gosto de cartão porque eu não gosto de dar 1,5% do meu valor para a máquina de cartão. Só que você tem que lembrar que você não tem inadimplência. Se o seu cliente não pagar, ele não paga a operadora do cartão. Você recebe da operadora. Principalmente em tempos de crise, o cartão é uma segurança de que você vai receber. Ah, não, eu prefiro parcelar no cheque. Que garantia você tem que esse cheque vai ter fundo? Né? Então, isso a gente tem que levar em consideração nesse momento, né, Matheus? Eu acho que perfeito. E eu acho que a gente já tem que começar a pensar nessa volta, né? Passando toda essa pandemia, o que vai restar aí das clínicas, né? Dos profissionais autônomos. Então, é uma coisa para a gente se pensar de futuro, o que vai ser daqui para frente, né? Tanto no, na questão de pessoa física, o próprio fisioterapeuta que atende em um, dois, três locais, como das próprias clínicas, o que fazer com toda essa crise financeira que vai gerar. Então, acho que está na hora já de começar a pensar lá na frente, e que nem eu falei, algumas barreiras que a gente já está pensando dos clientes lá na frente. Então, primeira barreira, barreira financeira. A segunda barreira, o medo. A terceira barreira, todos os transtornos emocionais que tudo isso vai gerar, como que vai ser lá na frente. Então, eu acho coisa para a gente já começar a refletir o amanhã, né? Eu acho que você tocou num ponto que é interessante. Mandem vídeo para os seus clientes dos processos que vocês implantaram de proteção para essa volta. Então, manda vídeo da equipe com os EPIs adequados, manda vídeo da moça da limpeza fazendo a desinfecção entre uma aula e outra de Pilates. Né? Tudo isso gera uma segurança para a pessoa que vai até a sua clínica. Cadê aqui? Com a clínica fechada, além do teleatendimento, como faço para reduzir meus gastos? Você acha que demitir o time de gestão, secretária, faxina, pode ser uma solução? Depende. A gente tem que pensar assim. Eu tenho conversado isso muito com alguns ex-alunos, principalmente do curso de Pilates, porque eu depois acabo dando uma assessoria para eles nessa parte de gestão. E eu falo assim: você tem que ver se às vezes não vai sair mais caro isso agora. Por exemplo, você demitir uma secretária ou uma pessoa da limpeza, você vai ter dinheiro para fazer a rescisão dela agora? Então, será que isso não vai comprometer o seu fluxo de caixa também agora? De novo, a nossa maior preocupação agora é ter fluxo de caixa. Nossa maior preocupação agora é ter dinheiro para que se eu precisar pagar alguma coisa, eu ter dinheiro. Se você dispensar ela agora, vale a pena você descapitalizar isso? Além disso, o governo tem lançado algumas linhas que eles só vão liberar para quem mantém a folha de pagamento integral. Né? Então, eles estão entrando com esse subsídio. Então, tem que ser pesado. Além disso, eu sempre falo, se você. Eu brinquei isso com uma ex-aluna. Ah, é porque eu estou pensando em dispensar. Eu falo, olha, você está pensando em dispensar ela por causa do Covid ou você já queria dispensar ela? Ah, como que você sabe? Eu falei, não, porque você é a primeira opção que você me deu. Então, ela falou assim, aí uma outra me falou assim, não, Paulo, não posso dispensar porque eu nunca vou arrumar outra igual. Então você já deu a resposta. Infelizmente, a gente não tem uma verdade absoluta agora para esses períodos. Eu acho que cada estúdio, cada clínica vai ter que avaliar. Eu, se eu pudesse dar uma recomendação, eu pensaria em renegociar as partes estruturais. Eu acho que seria uma saída mais interessante. Tentar negociar
Se você tem alguma linha de financiamento, pedir prorrogação de 60 ou 90 dias. Ah, o meu banco não aceitou. Liga no banco concorrente e fala assim, olha, eu tenho uma dívida no banco tal. Eles não aceitaram prorrogar. O que você me propõe? Os bancos estão doidos atrás de gerar carteira de financiamento. Então, migra de banco, tá? Inclusive é uma sugestão. Quem tem financiamento de equipamento, de material, liga no banco e fala assim, ó, quero renegociar minha taxa de juros. Ah, não tem negociação. Tá bom. Pega o telefone e liga para outro banco. Ó, tem uma conta assim, pede o extrato detalhado, você consegue melhorar o meu juros? O que esse banco vai fazer? Ele vai te dar o dinheiro à vista para você quitar o seu empréstimo no outro banco e ele assume o seu empréstimo. Então, isso é uma estratégia dentro da parte financeira muito interessante para você conseguir ganhar esse fôlego, e até porque a maioria dos novos contratos estão dando de 60 a 90 dias de carência. Então, às vezes, é exatamente o período que você precisa para conseguir dar esse fôlego. Ô, Du, mas eu acho, pensando um pouquinho nessa pergunta anterior, eu acho que também é um momento de se reinventar e as clínicas começarem a trabalhar de forma um pouco mais enxuta também, né? Eu Sim. acho que eu tive clínica, hoje eu coordeno lá o instituto e a gente vê. Eu acho que assim, nós como profissionais, fisioterapeutas, acho que está na hora também da gente começar a assumir certas responsabilidades como funcionário, né? Que eu acho que toda essa pandemia veio também para reeducar as pessoas. Então, é muito fácil eu ficar jogando na conta da clínica que eu trabalho, porque a empresa lá é isso, isso e isso. Né? E você, como funcionário, o que que você faz? E nessa hora da pandemia, todo mundo some, né? Fica você, como gestor, sozinho. Então, acho que o fato de trabalhar mais enxuto e poder ver os seus próprios funcionários, né, como que é a ação deles durante a pandemia, isso vai ser inevitável. Então, todos os locais trabalharem de forma mais enxuta, todo mundo vai ser importante, todo mundo está fazendo um pouquinho a mais, né? Não é só o gestor que vai perder, né? Então, acho que isso vem para poder somar e lá na frente quem conseguiu sobreviver vai estar melhor. O subtou aqui, ó, em toda crise tem empresas que saem ganhadoras e outras perdedoras. O que você acha que pode ser o comportamento ou novo padrão que pode ajudar os filhos a saírem melhores? Eu estava conversando isso hoje com um dos nossos coordenadores de uma das nossas pós, e eu falei que eu estou um pouco preocupado, principalmente com alguns profissionais da área hospitalar. Entendo que eles vão passar por uma valorização mais do que necessária e mais do que merecida. Na verdade, valorização que não deveria ser por conta dessa cenário, mas por tudo que a gente vem fazendo há anos. Mas me preocupa um pouco isso não gerar um certo estamos agora acima da carne seca. Né? Então, me preocupa um pouco. Eu acho que de tudo isso, o que nós, fisioterapeutas, nós temos que sair levando de tudo isso é que somos sim um serviço essencial, as pessoas precisam de nós, as pessoas dependem do nosso atendimento, porém, a gente precisa ser muito justo no que a gente está cobrando e no que a gente está entregando. O que eu vejo após essa crise, muitas clínicas que faziam uma fisioterapia, entendam esse aspas que eu estou fazendo, uma fisioterapia muito mais paliativa, no sentido pejorativo, não no sentido bom do paliar, mas no sentido assim, coloca lá, deixa ele lá, dá a faixinha elástica na mão dele, deixa ele alongando sozinho. Esses caras vão morrer com essa crise. Né? Porque, de novo, todo mundo se mostrou para o mercado agora nessa situação. De novo, eu até vi os vídeos que o Crefito tem postado, o tanto de gente que é fisioterapeuta, né? O tanto de gente famosa que é fisioterapeuta, que eles fizeram uma ação com relação a isso. Então, assim, muita gente está se mostrando. O cara que deixava o seu paciente lá na sala, alongando com a faixinha elástica, esse cara, a crise vai engolir, né? É, ele perguntou, essa é a melhor percepção da classe, não pode gerar pressão por aumento de salários ou porcentagem. Eu acho que tem que se ter cobrança por valorização. Eu sempre defendi a questão da meritocracia.
eu acho que você tem que receber baseado no que você trabalha. Se você trabalha bem, se você trabalha não só mais, mas se você gera um resultado melhor para o seu paciente, a sua cobrança tem que ser diferente. Uma vez me perguntaram, Paulo, você não acha um absurdo que o convênio paga? Eu falo assim, para algumas clínicas, não. Para algumas clínicas eu acho até muito. Porque o que o cara oferece de atendimento, eu acho que R$ 12 é até muito. Eu pagaria um. Então, eu sou a favor da meritocracia, não sou a favor de um nivelamento base por cima, não. Eu vou fazer uma última pergunta para você, Matheus, que a gente tentando nos últimos 4 minutos da live, voou, né, essa uma hora. A Duda, que foi aluna nossa, perguntou assim, Matheus, como seus clientes aceitaram o teleatendimento? Se você fez alguma alteração no valor do atendimento? Na verdade, Eduardo, a gente teve no início uma Você tem aceitação 2 minutos. tá bom, uma aceitação ruim. Aos poucos, que nem eu falei, a aceitação foi crescendo ao longo das semanas, e a gente manteve o valor da sessão, já que o físio ia estar à disposição 1 hora e ia manter todo o tratamento que vinha sendo feito, toda a evolução. Então a gente manteve o valor da sessão e a aderência vem aumentando a cada semana. Essa semana a gente já teve já hoje ah, uma aceitação já muito maior, uma procura maior. Gente, a gente está entrando agora aqui na fase final já da nossa live, né? Como eu falei, é um assunto que eu acho que tem que ser mais debatido, é um assunto que tem que ser mais falado. Eu falo isso, a gente teve o curso de gestão, né, que a gente fez, o curso de gestão para fisioterapeutas, que eu falo que a gente tem que perder esse medo de falar de dinheiro, a gente tem que perder esse medo de falar de gestão financeira, gestão estratégica. Não é pecado você ter estratégia para ganhar dinheiro, não é pecado você ter estratégia para poder oferecer um serviço de qualidade e ter um retorno financeiro com isso, né? Eu acho que pelo contrário, a gente tem que ser mais inteligente para isso. Então, queria agradecer a todos vocês pela participação, muito legal essa participação de vocês no chat, eu acho que é isso que deixa a live tão bacana. Matheus, obrigado pela parceria de sempre, obrigado pela disponibilidade. Coloco os nossos canais à disposição. Vi que muita gente colocando assim, precisava de mais lives desse tema. Né? A gente está à disposição. O meu Instagram é Prof. Paulo Campos. O do Matheus é o que ele acessou aqui, então também fica fácil de vocês acessarem. Mas se quiser também mandar aqui pelo da Fisioterapia Campus, a gente responde. Lembrando que essa live vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Assim como todas as outras nossas lives. Matheus, obrigado. Obrigado, Du. Sempre que precisar, estou à disposição aí. Valeu, gente. Um abraço. Qualquer dúvida, podem mandar para a gente por aqui no inbox. Um abraço. Boa semana para todos. Valeu.